Bom dia, Deus abençoe a todos. João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Você está vivo ou morto para Deus? Primeiro, você tem que saber que existem duas mortes. A morte temporal do seu corpo material e a morte eterna do seu corpo material ressuscitado. Como disse Jesus, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros, ou seja, enterrados nos cemitérios temporariamente, ouvirão a voz de Deus Pai e Espírito Santo. E os que fizeram o bem, que serviram a única pessoa boa que existe, a pessoa de Deus, enquanto estavam vivos, sairão, ressuscitarão dos sepulcros, dos cemitérios, para a ressurreição da vida eterna. E os que fizeram o mal, que viveram em pecado, servindo o mal em pessoa, o diabo, enquanto estavam vivos, sairão dos cemitérios para a ressurreição da condenação à morte eterna, como está escrito em João capítulo 5, versículo 28 e 29. E em segundo lugar, você tem que saber que, assim como Deus Pai e Espírito Santo tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, Cristo Jesus, ter a vida em si mesmo, como está escrito em João capítulo 5, versículo 26. Ou seja, se você não segue, se você não serve aquele que tem a vida em si mesmo, é considerado como morto por Deus Pai e Espírito Santo. Lucas capítulo 9, versículo 60. Como disse Jesus a outro homem, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai que morreu. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos para Deus que vive neste mundo material em pecado, fazendo a vontade do diabo, ou enterrar os seus mortos. Porém, tu que faz o bem, que serve a única pessoa boa que existe, a pessoa de Deus, vai e anuncia o reino de Deus, como está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 60. Se você ouve a palavra do Senhor Jesus e crê em Deus Pai e Espírito Santo que o enviou, já tem a vida eterna, o Espírito Santo e eterno vivendo no seu corpo, mesmo sem ter passado pela primeira morte. E não entrará em condenação da segunda morte, a eterna, depois de ressuscitado, mas passou da morte, saiu do pecado, das trevas para a vida, para a santidade, para a luz, para Cristo Jesus, como está escrito em João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos em seus pecados ouvirão a voz do Filho de Deus, Cristo Jesus, e os que a ouvirem viverão. Sairão do pecado, sairão da morte e santificarão seus corpos, tendo paz com Deus, recebendo a vida eterna, como está escrito em João capítulo 5, versículo 25. Fica claro que existem os mortos em seus pecados que não ouvirão a voz do Filho de Deus. Estes não santificarão os seus corpos do pecado, do mal, e por isso receberão a condenação à segunda morte, a eterna. Amém? Dani Miguel.